Bom dia, terceiro ano, tudo bem? A gente vem falando sobre o solo e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os cuidados com o solo. Lembra que na aula passada a gente viu então como era utilizado o solo no nosso dia a dia, que existiam muitas atividades econômicas desenvolvidas sobre o solo, pecuária, agricultura, utilizávamos a extração de materiais do solo. Então a gente viu várias coisas que a gente pode fazer com o solo. E além disso, a gente viu que a gente retira também do solo muitos recursos, tá? Para o nosso dia a dia. Só que não é só a gente que depende desse solo. Quem depende do solo também são os seres vivos, tá? Os animais que também vivem ali no solo. Então, por que é importante a gente conservar e utilizar técnicas que não prejudiquem o solo, né? Porque é muito importante a gente preservar o solo, porque a gente vai precisar dele constantemente. Se a gente tem uma plantação, por exemplo, eu vou plantar somente uma vez naquele solo? Não, eu vou precisar plantar diversas vezes, né? E quando a gente planta num solo e a gente faz a conservação desse solo, preserva os nutrientes que tem nele, né? Dá um tempo para o solo respirar, para o solo se restabelecer, para mim poder plantar nele de novo, ele é chamado de rotação de culturas. Então, o que é essa rotação de culturas, né? É quando a gente cuida dessa área, quando a gente cuida desse solo, para que a gente possa utilizá-lo novamente. Então, aqui a gente vê algumas imagens de plantações, né? Onde existe muitas regiões do Brasil que trabalham com plantações. Outra técnica que a gente fala também da preservação do solo, tá? Que conserva o solo, é o sistema agroflorestal. O que é esse sistema, né? Ele inclui a presença das árvores em áreas agrícolas. O que é isso? Onde eu tenho plantações de vegetais, por exemplo, tá? E outros tipos de alimentos, eu também tenho a plantação de frutas, que são as árvores. E isso ajuda a segurar as partículas do solo, permitindo que esse solo ele seja reprodutivo por muito e muito tempo, tá? Então, quando a fruta ela cai do pezinho e ela apodrece naquele solo, o solo continua sendo, absorvendo nutrientes e matéria orgânica para permanecer um solo saudável. Lembra que a gente falou que o solo precisa dessa matéria orgânica e dos animaizinhos também que vivem nele? Então, por isso que é importante que tenham árvores frutíferas, principalmente, junto com as plantações de outros tipos de alimento. Para quê? Para que aconteça o sistema agroflorestal, que é o que faz a preservação do solo. Então, além disso, o solo também ele fica mais protegido do vento, da chuva, com a copa das árvores, porque as árvores acabam protegendo todo esse solo, tá? E além disso, os animaizinhos podem viver ali, e comer o restinho das frutas, tá? Eles vão sobreviver com mais tempo àquele ambiente, também necessitando, fazendo com que esse solo tenha mais humus, tá? Que é ali a matéria orgânica principal para o solo umífero, ok? E aí faz com que esse solo seja eficiente para a plantação de vários tipos de alimentação. Então aqui diz assim: no sistema agroflorestal, árvores frutíferas de várias espécies são intercaladas em uma mesma área com plantas com cenoura, beterraba, abóbora e milho, tá? Já na questão do solo, quando não acontece a rotação de culturas ou o sistema agroflorestal, o solo acaba ficando infértil. O que é infértil? Tá? É um solo que ele não vai desenvolver mais plantas. Eu vou plantar algumas vezes nele, ele vai produzir a minha frutinha, a minha alimentação, porém, ele vai ficar infértil, com o tempo eu não vou conseguir mais plantar nele. E ele vai ficar igual a esses dois solos aqui que a gente está observando. Então, outra coisa que prejudica também o solo, quando a gente utiliza o solo como meio de extração de alimentos, ou quando a gente utiliza para construir as grandes indústrias, esse solo ele acaba sofrendo muito.
tá? Porque ele é modificado. Então, além disso, né, nós temos uma outra coisa que prejudica muito o solo, que é os lixões, tá? O que acontece com esses lixões? Mais pra frente a gente vai ver como eles se formam. Porém, né, a gente vai ver agora que o lixo que é acumulado em algum local que tem um solo, né, esse lixo ele produz um churume. O que é um churume? É tipo um líquido, tá? Que vai se infiltrando no solo e acaba poluindo o solo. Quando a gente deixa o lixo muito tempo em algum lugar e a gente puxa ele, escorre uma água suja, não é verdade? Já viram? Já passaram em alguma lixeira, sentir uma água suja, fedida, escorrendo? Então, isso ali é o churume. E ele acaba prejudicando todo o solo vai ficando infértil também, vai sofrendo as erosões, tá? E acontecem vários desgastes nesse solo, ok? Então, o ideal é que os lixos, né, eles devem ser reciclados, devem ser encaminhados para aterros, os aterros sanitários, que mais tarde a gente vai estudar sobre isso também, compreender melhor o que são esses aterros, e que eles sejam separados de forma adequada, tá? Para quê? Para acontecer a decomposição de forma correta, né, e para que eles possam ser tratados e retornarem ao ambiente que devem ser levados. Como, por exemplo, as garrafas PETs. A gente pode utilizar elas para várias outras coisas. Então, é importante que a gente faça essa separação de lixo, tá? Então, a destinação desses lixos é responsabilidade de todo mundo, não é só minha, não é só sua, é de todos, tá? Principalmente dos governantes, das empresas, dos comércios, né? E da gente, óbvio, que a gente também produz lixo na nossa casa e é importante que a gente faça essa separação do lixo. Então, aqui embaixo, né, tem algumas dicas de como a gente pode ajudar a diminuir a quantidade de lixo produzido. Evitar comprar produtos desnecessários, que é aquela coisa lá do consumismo que a gente vem falando, né? Reaproveitar produtos e materiais que seriam descartados, como o caderno do ano anterior, que ainda tem várias páginas em branco. Separar o lixo orgânico e o reciclável, descartando-os corretamente, né? Então, tem muitas situações que a gente pode fazer, reaproveitar os tipos de materiais também, né? E evitar gerar uma quantidade enorme de lixo. Então, aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre os aquíferos. O que são os aquíferos, né? Os aquíferos são as entradas dos rios. Então, qual que é a diferença de rio e de mar? O rio é de água doce. Então, a gente tem que tentar preservar os aquíferos, que abastecem os rios, as represas, né? Que são os lagos que chegam até o mar. Então, o que acontece? Esses rios, eles escorrem a água e despejam a sua água no mar, né? Só que essa água, ela tem que ir para o mar limpa, porque senão, se a gente não cuida desses aquíferos, o que acontece? A gente vai poluir o mar, vai poluir o rio, vai prejudicar a água que a gente pode beber, né? E também vai poluir as praias e a gente não vai poder mais frequentar as praias daqui a pouco. Então, aqui nós temos vários aquíferos que partem, principalmente aqui no Brasil, nós temos 2 aquíferos, porém, né, no mundo todos nós temos outros, mas os principais daqui são os aquíferos da Amazônia e também do Guarani, que ele parte ali do Chile, né, ele parte ali da Argentina e vem para o Brasil. Tá? Então, é muito importante que a gente preserve esses aquíferos que a gente tem aqui no Brasil também, porque a gente precisa dessa água, tá? Para manter toda a preservação da água que a gente precisa, tá? É dessa água que a gente bebe. Então, evitar de jogar lixo no rio, de poluir também não só o solo, mas também a água, porque o solo, quando chove, a chuva acaba carregando o que tem no solo para a água. A gente vai realizar as atividades então, tá? Observando o que está nos pedindo. Aqui ele traz alguns alimentos, tá? E ele fala sobre a técnica de rotação. O que é essa técnica de rotação? Será que é o girar o solo? Não, não é isso.
né? A gente viu anteriormente que a técnica de rotação é quando a gente dá um tempo para o solo respirar, a gente faz plantações diferenciadas nesse solo, tá? E a gente preserva, evitando agrotóxicos, evitando tipo de coisas que possam prejudicar o solo, tá? Então, quais são as vantagens de Luciene realizar a rotação de culturas em sua horta? Por que será que é importante ela fazer essa troca de alimentos ali quando ela planta, né? Por causa da nossa rotação de cultura, tá? Depois, traz outras questões que fala sobre a questão ali da rotação de cultura, né? O que é um assoreamento, o que acontece, né? Quando a relação da presença ou a ausência das plantas nas margens de um rio com assoreamento, o que acontece, né? Então, se a gente não tem plantações na margem de um rio, ela acaba secando, tá? O que é o assoreamento, então? É quando a gente acaba plantando, né, à beira do rio, tira toda essa plantação e aí ele acaba se desgastando e vai secando toda a água que tem ali perto. Por quê? Porque as plantas que eram que mantinham a água ali dentro, elas não têm mais, então elas acabam prejudicando todo esse rio e secando, né, o rio que tem perto dos assoreamentos, tá? Então, vocês devem responder as questões propostas. Na questão 4, vocês devem assinalar somente um X, né? Sobre o solo e o acúmulo de lixo. O que é correto a gente fazer, né? Pensem, deem uma lidinha, lembrem o que é o churume, para que vocês consigam responder as questões da página 22. Para o nosso projeto da semana, nós vamos trabalhar alimentação. Então, a gente viu sobre as plantações de alimentos, de tipos de frutas, verduras. E o que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar uma cartolina, pode ser tinta guache, se vocês quiserem, tá? E vão realizar uma técnica de pintura sobre um alimento que vocês mais gostam. Qual que é a fruta que vocês mais gostam? Ah, prof, eu gosto da melancia, eu gosto da uva. Vocês vão desenhar e vão fazer uma técnica de pintura, que é a técnica do Romero Brito, como vocês estão vendo aí, tá? E aplicar ao desenho que vocês produziram. Finalizamos então, tanto a nossa atividade quanto o nosso projeto da semana. Boa aula para vocês, beijos, até a próxima. Tchau!